Olá a todos, é um prazer imenso estar novamente com vocês, né, nesse evangelho, né, em vídeo que nossa casa Caminheiros do Amor tem proporcionado a todos os nossos irmãos, né, para quem vai ver esse vídeo em outro momento, né, o mundo ainda passa um pouquinho de cuidados, né, com relação à pandemia do Covid-19. Então, muitas casas estão aí conseguindo, pelo menos, levar, né, a palavra do Cristo por meio da tecnologia, né? Então, para quem não me conhece, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, né? E, mais uma vez, então, vamos tentar passar um pouquinho daquilo que a gente compreendeu do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje nós vamos estar falando do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e os itens são os 6 e 7, né? Que falam sobre a caridade segundo São Paulo. Então, antes de começarmos, né, a nossa explanação, vamos rogando a Deus de infinita misericórdia, a espiritualidade amiga, né, para que nos ampare, nos dê aí a inspiração necessária para que a gente possa levar essas palavras de uma forma em que, né, todos se sintam acolhidos, que todos se sintam aí amparados por Jesus, pela espiritualidade amiga, por Deus, né? Rogamos que o Pai de infinita bondade conceda aos lares a paz e a harmonia, né? Então que Deus nos dê mais uma vez energia e forças para que a gente consiga suportar os desafios da caminhada e que a gente chegue, né, do outro lado da ponte com bastante força, né, com bastante ânimo e que a gente se prepare para os próximos desafios, né, as nossas próximas atividades, com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Deus por tudo o que Ele nos concede, né? Bom, esse capítulo, né, é um capítulo muito importante sobre a condição, né, da explanação da espiritualidade no Evangelho e nos fala sobre a caridade, né, onde o tema fora da caridade não há salvação, para que a gente consiga compreender, né, que a harmonia do mundo, né, será conquistada, né, por meio da caridade, porque a caridade, né, ela é um sentimento supremo, né? A caridade faz com que a gente consiga colocar em prática os ensinamentos de Jesus, quanto a amarmos a Deus, a nos amar, a amarmos aos nossos próximos, né, a amar aqueles que nos fazem mal, né, a amar aqueles que nos procuram em necessidade. Então, a caridade, ela é um sentimento nobre e puro. E o tema de hoje é um tema que é muito conhecido, né? Que é um trecho da carta de Paulo, né, aos Coríntios, e ele nos traz, né, de forma esplendorosa uma percepção sobre a caridade, né? Então a gente vai ler aqui para poder se situar, né, no estudo, né, para que fique fácil lá para quem estiver ouvindo, não tiver o Evangelho em mãos, né, que possa saber sobre qual leitura nós estamos falando. Então, no item 6, a caridade segundo São Paulo, do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, nos traz, né, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Ele é muito conhecido, porque, né, já virou música, já virou poema,
já foi recitado em várias peças de teatro, enfim, né, várias obras audiovisuais. Então ele nos traz, né, as seguintes reflexões. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar no montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens, todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, são palavras trazidas por Paulo, né, aos Coríntios, para que eles pudessem ter noção da importância do que é a caridade. Né? Quando ele nos fala aqui entre a fé, a esperança e a caridade é a principal entre as três. Né? Porque não adianta, né, ter fé, não adianta ter esperança, se não se consegue ser caridoso. E por que Paulo nos traz essa reflexão, né, sobre tudo que ele coloca, ou seja, veja que ele coloca a caridade acima de todas as coisas. Ele fala, se eu tiver todos os bens possíveis, né, materiais, e se eu abrir mão de tudo, né, mas não for com caridade, não adianta nada. Né? Por que ele nos traz, né, reflexões tão fortes sobre a caridade? Porque nós estamos vendo, no trecho desse evangelho, no capítulo 13 também, né, nos fala sobre a caridade moral e a caridade material, né, onde a espiritualidade nos mostra que a caridade material ela auxilia, né, ela precisa ser praticada, mas a caridade moral, né, ela está acima de todas as coisas. Por quê? Porque ela é algo que é oferecido do próprio espírito que a pratica. Porque a caridade moral, ela é uma qualidade que o espírito tem. Ela não consegue se forjar, né? Não consegue se falsificar, né, um sentimento de caridade. Não consegue se enganar, né, com a caridade. Você, muitas vezes, com a caridade material, você às vezes posa ali de benfeitor, né, porque são recursos, né, são bens que você dispõe, mas a caridade moral, né, a caridade que o Espírito carrega consigo, ela é aquilo que ele tem para oferecer. E por que não se falseia, né, uma caridade moral? Porque o Espírito, por mais que ele tente colocar uma capa, né, uma máscara de um ser bondoso, ele, se não for verdadeiro aquilo, em algum momento no decorrer da sua vida, ele vai se mostrar verdadeiramente quem ele é. Né? Então, muitas vezes a pessoa se apresenta boníssima,
ajudando todos, né? Só que a hora que realmente, em algum momento ali, eles tiverem dificuldade de chegar pessoas para poderem, né, pedir o seu auxílio, se ele tiver o egoísmo mais forte do que a caridade, ele reclama, né? Ele fala, sai para lá, eu não tenho tempo para você agora, não está vendo que eu estou passando por dores, passando por dificuldades, né? Então, a caridade verdadeira, né, ela precisa ser sentida. Se nós olharmos alguns exemplos de caridade, né, dos tempos mais atuais, né, né, imaginemos como não foi para Irmã Dulce, né, quanto o seu corpo, já castigado pelo tempo, não deveria sofrer ou doer, né, ao longo da sua caminhada. No entanto, ela não reclamava, né, ela não deixava de atender aos seus pequeninos, né? Quantas vezes ali mesmo acamada, enferma, ela tirava ali o seu tempo para abençoar as pessoas, né, para ouvi-las, né? Madre Teresa também, o seu corpo, quanto não deve ter exigido dela, né, em regiões que eram extremamente quentes, né, onde a alimentação era difícil. Nosso querido irmão Chico, né, nos relatos que a gente tem sobre a sua vida, os problemas da visão, né, os problemas renais, né, e tantos outros que a matéria o assolava ali, cobrava dele todo aquele empenho, né, que ele tinha de horas e horas ali sem dormir. Então seu corpo cobrava dele essa aplicação toda que ele tinha, né, pelas pessoas. E esses exemplos, né, eles poderiam muito bem, né, simplesmente largar, simplesmente não fazer, simplesmente deixar que outras pessoas surgissem para fazer esse serviço. Mas não, eles tinham a caridade. Então por isso é que Paulo nos traz essa reflexão, que esses exemplos que nós trazemos, eles tinham só a boa vontade de fazer. As outras coisas foram aparecendo, foram surgindo, né? Então não adianta, né, o mártir, né, ou seja, a pessoa que se entregue para um grande evento de sacrifício, como ele fala que se eu entregasse o meu corpo, né, para queimar. Então, assim, não adianta eu chegar em público e falar assim, olha, para salvar vocês, eu vou me lançar ao fogo. Só que aquilo, né, é um ato simplesmente de demonstração, né, muitas vezes do egoísmo, de querer ser lembrado pela história como o ser que foi lá, né, com boa vontade se lançou para a salvação de todos. Mas o Espírito, Deus sabe o que cada Espírito carrega em si, né? Deus sabe, nesses atos de bondade, o que realmente alimenta o coração de quem o faz. Então essa reflexão que Paulo faz sobre a questão da caridade. Nós precisamos entender que a Deus nós não conseguimos, né, enganar. De forma alguma nós vamos conseguir enganar a Deus. Então, se for a caridade interessada, né, com o objetivo de querer tirar algo, algum proveito daquilo, Deus sabe exatamente, né, qual a recompensa dar àquele que se entrega para o bem do próximo. Ele sabe exatamente o que moveu aquela pessoa a fazer isso, né? Então Paulo,
tenta mostrar para os irmãos, né, que não adiantava ele ser, né, o mais poderoso de todos se ele não tivesse a caridade em seu coração. Né? Aqui, se nós olharmos, ele diz aqui, se eu tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Nossa, que reflexão, não é? A gente fica pensando como isso, né? Ou seja, a fé, né, é aquela condição de você acreditar em algo, mesmo que você não tenha provas de que ele existe. Né? É como nós falamos sobre a condição da divindade, né, de Deus. A gente, né, tem essa condição, principalmente quem está no meio do Espiritismo, essa avaliação sobre a existência divina, né, por meio das suas obras, como a espiritualidade nos traz. Se nós olharmos o universo, nosso planeta, os outros planetas que estão ao nosso redor, né, toda essa grandiosidade da natureza e do universo, nós vamos entender que há por aí, né, uma inteligência capaz de construir, de pensar tudo isso. Né? Então, por mais que eu tenha fé em Deus, por mais que eu acredite que as coisas, né, vão transcorrer em paz, em harmonia, em tranquilidade, mas se eu não consigo alimentar o meu coração de caridade para poder servir ao próximo, né, nada adianta. E olha só, vamos trazer para os dias de hoje essa avaliação de Paulo. Né? Nós estamos vendo vários eventos acontecendo. Né? Então, no começo nós falamos que, né, o mundo, neste momento, ainda vive reflexos, né, da pandemia. Então, nós estamos aí há 2 anos, né, tentando combater esse vírus para que a gente consiga ter paz e tranquilidade, consigamos voltar, né, a um processo que a gente chama de normal, né, de vida. Por quê? Porque poder conviver em harmonia com todos, sem o medo de contágio, né, não ter entes queridos retornando ao plano espiritual por consequência dessa infecção, né, por esse vírus. Enfim, poder abraçar novamente aqueles que nós temos, né, um carinho, né, poder beijar aqueles, né, que nós temos ali o carinho. Então, poder voltar a fazer tudo que nós fazíamos antes da descoberta, né, desse vírus. Então, como que a gente observa essas palavras de Paulo nos dias de hoje? Nós vamos ver que várias decisões ao longo desta caminhada, né, elas foram decididas mais por causa dos bens materiais do que pelas pessoas, do que pelos nossos irmãos. Muito se colocou na balança, né, os recursos monetários que seriam perdidos se de repente o mundo decidisse parar para entender o que estava acontecendo. Os recursos financeiros não teriam, né, mais como ser adquiridos, porque não haveria o trabalho. Né? Então, como o Paulo falou, se ele tivesse toda a fortuna, né, e não colocasse isso de forma que pudesse ajudar verdadeiramente as pessoas, ou seja, por meio da caridade, não é dar, gente. A gente já falou várias vezes sobre isso em vários vídeos, né? Que não é esse tipo de caridade material.
porque a própria espiritualidade nos esclarece. Não se pode pegar toda a fortuna do mundo, ou seja, tudo que se estabeleceu valores no mundo, e dividir de forma igual para toda a humanidade, que em pouco tempo o desequilíbrio que existe hoje voltaria a existir. Porque cada espírito, sendo uma individualidade, lida com esses recursos de várias formas. Tem uns que conseguem fazer os seus recursos multiplicarem. Agora tem outros que são tomados pela preguiça, né, e preferem então pagar para que outros façam determinadas atividades que ele deveria fazer. Então não estamos discutindo essa questão de que, né, os bens materiais devam ser divididos de forma igual para todos, mas sim o que a gente sempre reflete é que aqueles que têm, durante uma encarnação, a oportunidade de ter muitos recursos monetários, a caridade para com os outros é fazer com que os seus recursos gerem condições para que o outro tenha o mínimo necessário. Não é? Então, nós estamos falando novamente que durante os períodos das crises, ou dos momentos, vamos dizer assim, não crises, mas dos momentos que requeria um pouco de cuidado com relação à sociedade, né? Muitos desses momentos foram tratados somente do lado material. Então, várias pessoas, por exemplo, que tinham outros recursos de moradia, além daquele que habitava, né? Quando pessoas ficaram sem recursos para poder pagar os seus aluguéis, essas pessoas, sem caridade, colocaram elas nas ruas. Ou seja, não foi pensado no ser, foi pensado no bem material. Como que você coloca uma pessoa ao relento, sabendo que você tem um imóvel, que você tem um bem que você não está usando, e que aquela pessoa, enquanto tinha recursos, sempre cumpriu com as suas obrigações, né? Nunca foi negligente com os pagamentos, sempre, né, colocando ali os seus recursos, suas obrigações em primeiro lugar, e saldando tudo o que devia, né, nos primeiros momentos de recebimento dos recursos, né, que procurava manter a dignidade. Então foram vistos vários casos em que nos primeiros momentos em que a pessoa passou pela dificuldade da perda, né, da sua ocupação de trabalho, e não pôde arcar com aqueles recursos, elas foram expulsas dos imóveis alugados, né? Então, líderes, como nós estamos vendo agora, né? Então, no momento em que nós estamos gravando aqui, então nós estamos com alguns países em situação de alerta para uma possível guerra, né? Estamos orando, estamos vibrando, pedindo o auxílio da espiritualidade para que ela possa orientar esses governantes, para que eles entendam que não é um momento para esses tipos de disputas em que podemos chegar a um embate, né, por meio de armamentos. Que a espiritualidade consiga fazer esses irmãos pensarem um pouco. E é aí que Paulo fala, esses irmãos que estão com o poder, se não tiverem caridade, não adianta o poder que eles têm, porque eles estão pensando nos bens materiais. Eles estão pensando nos recursos materiais que têm, nas fortunas, né, nos espaços de terra.
terra que vai ficar aí quando esses líderes desencarnarem. Essas terras irão ficar. De que vai adiantar ele ser lembrado como um presidente, um governante que conquistou à custa de muitas vidas um pedaço de terra? O que, né? O que será desse espírito ao desencarnar, chegando no plano espiritual, vendo que a sua missão seria apaziguar o povo que foi colocado sob a sua responsabilidade? No entanto, por interesse mesquinho, ele foi buscar dominar e invadir o espaço de uma outra nação que estava ali tranquila, dentro do que foi delimitado para ele. Não é? Nos dias de hoje, os governantes precisam compreender que não se cabe mais disputas de terras, de poder. Então Paulo alerta desde aquela época sobre essa condição. Por isso que ele fala, você pode falar a língua dos anjos, você pode dominar, né, todas as teologias, né, saber sobre todas as religiões, quem foram seus fundadores, quais são as bases dessas religiões, que tudo que ela traz. Mas se você não deixar que esse ensinamento chegue, né, até você como ser espiritual, não vai adiantar. Não vai. Então o caminho que nós estamos trilhando para chegarmos a um mundo regenerador, por isso é que traz aqui esse trecho, esse capítulo do Evangelho, fora da caridade não há salvação, não é? Porque não haverá outra forma de viver no mundo regenerador se não for pelo sentimento de amor e de caridade. O mundo regenerador, o bem se sobressai ao mal, diferente do que nós vemos hoje. Terminando os nossos ciclos aí de provas e expiações, a gente ainda vê muita maldade nos corações. Nós estamos vendo, né, ou tendo notícias de crimes horríveis, né, de agressões, de intolerância, escravizações. Em pleno século XXI ainda estamos vendo isso. Por quê? Porque falta caridade. É isso que Paulo está nos falando. Se não houver caridade, não há salvação para o mundo. E a caridade é um sentimento individual. Ela vem do indivíduo para o coletivo. Então, onde que eu tenho que fortalecer esse sentimento? Em mim primeiro. Né? É como ele fala, a caridade tem paciência, ela não julga, né? Ela não faz nenhuma distinção dos irmãos, né? Ela não causa intriga, ela não guarda mágoa e tantas outras qualidades que ele mostra como sendo aí desdobramentos da caridade. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos corações para esse sentimento tão bonito que é a caridade. Mas tem que ser a caridade verdadeira, porque eu, para Deus, sou transparente. Para os irmãos que estão à minha volta, eu até posso tentar enganá-los, né? Toda vez que alguém sente alguma dificuldade, aí lá está eu, né? Não, imagina, eu vou te ajudar, vou fazer, mas dentro de mim, como ser espiritual, qual é o pensamento que está tomando conta, né? Qual que é o pensamento que está me guiando? Opa, eu vou fazer o bem aqui porque mais tarde
Eu posso precisar da ajuda e aí então eu chego nesse irmão e falo, pô, você lembra da vez que eu te ajudei? Ou será que o sentimento que está me alimentando é o, puxa vida, meu irmão precisa de mim neste momento e que Deus me ampare para que eu possa servi-lo sem interesse, sem pensamentos escusos, sem nada que possa prejudicar a nós dois no futuro. Então é isso. Que possamos compreender a verdadeira caridade, que possamos praticar a verdadeira caridade, para que esses exemplos que nós estamos tendo, né, de pessoas que estão decidindo sobre os seus interesses sem ao menos colocar em consideração que estamos falando de vidas, que estamos falando de pessoas, estamos falando dos irmãos. Né? Que nós não sejamos assim, que nós não troquemos o amor pelo dinheiro. Né? Que nós possamos ser verdadeiramente caridosos para com os nossos irmãos. Então que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre o tema do Evangelho. E que Deus nos ampare, nos dê força e continue aí, né? Nos seguindo. Se você sentiu que essas palavras lhe tocou o coração e quiser compartilhar com mais alguém, né? Fique à vontade. Nossa casa já está aos poucos voltando às suas atividades, ali respeitando todos os protocolos, né, de segurança da saúde, não fazendo aglomerações, respeitando os limites máximos da casa, né? Se sentir à vontade para nos visitar, venha. Estaremos lá com os nossos corações e os nossos braços abertos. Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na cidade de São Paulo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e que ilumine sempre os seus lares. Fiquem com Deus.